Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma análise, mas também uma notícia sobre o IBGE. Eu ia falar sobre o concurso, mas não, o concurso já foi. Mas sobre o IBGE e sobre o censo, é uma nova formatação do censo do IBGE, que é, na verdade, uma orientação e uma decisão judicial a respeito dos formulários do censo. Fique aí até o final, acho que você vai gostar. É um adendo, é um jeito novo de você compreender como é que funcionam as políticas públicas no país, cuja demanda nasce, ou cujas demandas nascem do censo. Porque o censo visa exatamente dar este norte para que o governante saiba onde e como operar as verbas públicas e a sua atenção. Tá certo? Vamos lá até o final? Muito bem, eu sou Daniel Pereira Coach, eu sou treinador de concurseiros, treino pessoas interessadas na OAB, no Enem, enfim, de uma gama toda, através de metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vê todo o meu portfólio, como é que é feito o meu trabalho. Também na descrição do vídeo você vê uma breve biografia de mim, o que eu já fiz em termos de concurso público, é muito legal, é muito interessante. Tá certo? Vou deixar também, se eu me lembrar, sempre eu esqueço, mas se eu lembrar, vou deixar também o link dessa notícia do Ministério Público. Então, uma notícia oficial, quente, extremamente focada. Legal? Ah, o importante também, dê like e comente, porque isso ajuda a tracionar o vídeo. Dê like agora. Depois, se você não gostar, no final do vídeo, tira o like, porque daí é mais fácil, senão a gente acaba esquecendo. Depois, coloque o seu comentário. O que você achou sobre a notícia? Também, ó, inscreve-se no canal, destrave o sininho. Hoje já somos uma pequena cidade, com bastante orgulho, aqui no YouTube, graças à sua vontade e graças ao seu trabalho aí do outro lado da telinha. Tá certo? Vamos lá então? Direto ao ponto, sem enrolação e sem nenhuma edição do vídeo, seja o que Deus quiser. Olha só, concurso do IBGE, especificamente para o censo, já teve o seu encaminhamento, foi uma novela, todos sabem, mas já teve um encaminhamento. Os bastidores do que o recenseador, não é? Que é a grande gama desse concurso, a grande massa, melhor dizendo, desse concurso, são os recenseadores, o censo, os requerimentos, a maneira como será perguntada, a maneira como você, novo recenseador, né, vai ter que se comportar, já tem uma certa técnica, tem uma certa constituição. Pois bem, terá mais uma agora, uma das perguntas que o recenseador fará. Vou ler a notícia e você vai entender direitinho. Essa notícia eu estou extraindo do Ministério Público Federal, lá do Acre, tá? Se eu falei Ceará é Acre, então não me lembro, mas se eu falei Ceará é Acre. Da Justiça Federal do Acre também ordenou. Estou trazendo essa notícia assim, ó. A Justiça Federal ordena que IBGE inclua campos no formulário, né, sobre orientação sexual e identidade de gênero no censo 2022. Por quê? Porque até então nós não tínhamos, pelo menos não me lembro dos censos anteriores, de ter esse questionamento em relação às pessoas. Então a notícia é a seguinte, depois eu vou deixar o link aqui embaixo. A Justiça Federal no Acre acolheu o pedido do Ministério Público Federal e decidiu liminarmente, decisão provisória, portanto. Então, uma liminar, a Justiça ainda vai investigar os fundamentos deste pedido na Justiça. Mas decidiu liminarmente que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, inclua com a metodologia que considerar adequada, isto é, do jeito que quiser, né? Porque, óbvio, o IBGE tem uma metodologia própria para fazer o trabalho de questionamentos e de perguntas. Mas a Justiça Federal lá diz dizendo o seguinte, que tem que incluir campos sobre orientação sexual e identidade de gênero no censo 2022. Pela decisão, o IBGE tem 30 dias para comunicar ao juízo sobre as providências tomadas para cumprir a ordem judicial. Então, a liminar é essa. Agora, os bastidores dessa liminar para que você consiga entender. Em fevereiro, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública, que é esta ação aí, para que estes campos fossem incluídos nos questionários básico e amostral do censo. Para o Ministério Público Federal,
A informação estatística cumpre um significativo papel na efetivação de políticas públicas por evidenciar questões sociais ainda latentes, e é somente a partir do conhecimento da quantidade e condições de vida dessas populações que suas demandas sociais podem fazer parte da agenda estatal. Como eu disse no início do vídeo, o administrador público, para tecer, para fazer a sua política social, para administrar bem, precisa conhecer os seus administrados e as suas demandas. Por isso, segundo o Ministério Público Federal, essas demandas de cunho sexual, que são relativamente novas para o Estado, né? Na sociedade talvez não seja tão nova, mas é assim, começa na sociedade, chega no Estado e o Estado tem que administrar isso. Mas segundo o Ministério Público Federal, essas demandas crescentes de natureza sexual, ou de comportamento sexual, ou de orientação sexual, tudo isso é envolvido, né? Precisam ser conhecidas pelo administrador público a fim de que sejam tomadas decisões importantes para essas pessoas também. Coloque aqui embaixo o que você acha dessa decisão. Continuando os argumentos, o Ministério Público Federal também explica que a limitação na identificação desse extrato social configura um real impedimento para a formulação de políticas públicas focadas nas necessidades da população LGBTQIA+. Na ação, apenas a título de ilustração, é demonstrado que um único trabalho de pesquisa realizado pela ONG TODES sobre violência sobre esse grupo nos anos de 2018 e 2019 revelou uma realidade assustadora sobre o volume de subnotificações nos casos de LGBT-fobia, conforme explicou Lucas Costa Almeida Dias, procurador da República responsável pela ação. Então, como substrato também desse pedido, o procurador aqui, Lucas Costa Almeida Dias, explicou que o único trabalho que feito nesse aspecto, nesse sentido, foi lá em 2018 e que revelou uma realidade assustadora, porque revelou uma realidade aqui, uma situação aqui, e revelou que o Estado não está fazendo absolutamente nada para coibir aquele tipo de, no caso aqui, LGBT-fobia, mas poderia ser mais coisa lá. Vamos lá? Agora vamos partir para a decisão judicial. Na decisão, o juiz federal Herley da Luz Brasil refutou os argumentos do IBGE sobre a discricionariedade técnica do órgão. Deixa eu explicar melhor aqui. Embora a liminar, porque a liminar, o juiz federal ou estadual pode dar uma liminar que a gente chama de tecnicamente, só para explicar rapidamente, inaudita altera partes, quer dizer, sem ouvir a outra parte e ouvindo a outra parte. No caso aqui, provavelmente, o juiz ouviu primeiro o IBGE. Ele recebeu a ação com pedido de liminar, ouviu o IBGE e tomou uma decisão liminar. Isto. Então, provavelmente foi assim. O IBGE argumentou, então, nesta ação, para liminar, gente, para liminar, que há uma discricionariedade técnica do órgão e por conta da complexidade da operacionalização para o censo 2022 e sobre a natureza sensível e privada das questões. O argumento do IBGE não é ruim, o argumento do IBGE não é de todo atrapalhado, não atabalhoado. Ele diz que, primeiro, senhor juiz, o IBGE já detém a técnica do questionamento, porque o IBGE detecta quais são as perguntas necessárias para que o administrador consiga fazer o seu trabalho mais tarde, de base ou com base naquelas informações. 2. O IBGE tem a técnica já de perguntar. 3. O IBGE está preocupado porque, obviamente, perguntas de natureza sexual, dessas naturezas muito íntimas, acaba entrando num aspecto muito privado da vida das pessoas. Isso foi o que o IBGE falou lá. Vamos lá, o que mais? Diante dos fatos e amparado, então, o juiz falando o seguinte, voltando aqui antes. Na decisão, o juiz federal disse que a omissão que o Estado brasileiro, historicamente, tem usado em desfavor dessa população LGBTQIA+,
mas é relevante e precisa ser corrigida. Enquanto a perseguição, a pecha de doente, a morte, o holocausto e outras discriminações criminosas foram ou são praticadas por ação, existe também a violação de direitos por omissão estatal, diz a Justiça Federal em trecho da decisão. Aqui eu quero destacar duas coisas, gente, que é importante. Quando o juiz fala pela ação, quando muitos, eu vou dizer direitos, mas para você poder entender assim, quando muitos direitos dessa população são deixados de lado, ou quando a tal da LGBT-fobia é praticada, isso é uma ação de alguém. Então você tem um aspecto criminal aí que já é tratado pela legislação. O juiz diz, tudo bem. Agora nós precisamos também saber, e precisamos tratar também, por isso é importante colocar no questionário, o que o Estado pode fazer para minorar essa dificuldade dessas pessoas, entre aspas, exercerem a sua própria individualidade. Porque no campo penal nós já temos o foco do direito para isso. Mas só que do direito penal vem depois do fato. O que ele quer fazer é o seguinte, antes do fato, dá para fazer o quê? Com base nas informações. Vamos lá? Diante dos fatos e amparado também, continuando aqui a decisão do juiz. Diante dos fatos e amparado também por exemplos internacionais, o pedido liminar foi deferido e foi determinado ao IBGE que providencie mediante metodologia, que reputar adequada, quer dizer, o método não importa, a inclusão dos campos orientação sexual e identidade de gênero nos questionários básico e amostral do censo 2022. Assim, foi determinado que no prazo de 30 dias o IBGE deve informar as medidas tomadas para para o cumprimento da decisão. E aí estou abrindo aqui especificamente a sentença, né? São 17 folhas, 17 páginas de sentença e uma série de coisas, que essa sentença, né, que essa decisão judicial, foi dada, só deixa eu ver aqui, sim, juiz Erley da Luz Brasil, juiz federal da 2ª Vara, lá em Rio Branco, no estado do Acre. Ok? Então vamos aguardar o que vai acontecer, mas basicamente houve uma ordem judicial para a inclusão de dois itens. Porque eu não falo 2 perguntas, porque senão daí o IBGE ou a gente meio desavisadamente vai entender, é para perguntar qual é o seu sexo, né? Pergunta direta, não. Agora, o juiz falou 2 coisas a mais que o IBGE tem que arrumar e colocar a metodologia que achar mais correta para fazer a colheita desses dados estatísticos. Ufa, é isso. O que vai mudar em relação ao trabalho do recenseador? Talvez nada, ou, claro, como nós teremos provavelmente perguntas muito privadas, e obviamente a pessoa também não está obrigada a responder, ela tem que responder conforme a sua concepção, né? Conforme o que quiser. Vamos aguardar para ver. O recenseador vai fazer o trabalho dele, obviamente, o que vai mudar é o tipo do questionário, com mais 2 perguntas, que o recenseador vai ter que colher esses dados também, obviamente que depois de fazer o necessário, depois que o IBGE faça o necessário ajuste nesse questionário aí. Legal? O que você achou dessa determinação judicial? A justiça está aí para isso, a justiça está aí para fazer as correções de rumo, tá? E vamos aguardar para ver. O que você achou dessa notícia? Valeu, gente. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Continue mantendo o nosso like lá e faça os comentários devidos aí. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.